Terminamos o culto aqui com o pastor Silas. Vamos continuar a nossa programação com o estudo da lição. Entrou. Exatamente. Então, vamos lá. Bom dia a todos aqui da classe. Walter Padula, Gerson, Edmilson, Eliana, Douglas, Geninho, e todos os amigos que estão aí no Face, no YouTube, sejam bem-vindos. Chegamos ao 13º sábado desse trimestre, uma lição, assim, totalmente diferenciada, especial a lição que nós estudamos nesses 13 sábados, né? E hoje vamos terminar com a última lição, mas, olha, uma sugestão. Guarde essa lição na sua casa com carinho. Tem muita instrução aí, tem muita coisa boa nessa lição desse trimestre. Eliana, vamos lá? Vamos à oração. E só lembrando, antes de Eliana falar, se você pode conversar com a gente através do chat do YouTube, do chat do Facebook, que no tempo devido a gente vai pegar e vai fazer o comentário aqui e falar sobre o seu comentário, ok? Vamos lá, Eliana. Vamos lá. Muito bom dia, feliz sábado a todos. Fiquem conosco, vocês não vão se arrepender, não saiam daí. Continue aqui conosco, a lição está maravilhosa, como sempre, mas essa está especial. Então, fique conosco, acompanhe conosco até o finalzinho, tá bom? Então, vamos juntos orar aqui, vamos colocar nosso pensamento diante do nosso Deus, para começarmos essa lição. Deus maravilhoso e grandioso, louvado e glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Estamos aqui todos reunidos e agradecidos por mais este sábado, por mais essa oportunidade que temos de participar dessa lição. Que o Senhor venha trabalhar mais uma vez nos nossos corações e nas nossas mentes. Assim nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Edmilson, é contigo. Nos conduz aí, por favor. Bom dia a todos aí mais uma vez, os que estão presentes aí conosco aqui pelo Zoom, né? Aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook da igreja. Mais uma vez é uma satisfação, uma alegria, né? Nós estarmos reunidos para recapitularmos a lição. A lição que chega ao final, né? Desse trimestre com o título A Vida na Nova Aliança. E várias experiências ficam na nossa mente, no nosso coração, para o nosso uso pessoal, no uso para o grupo, e assim estarmos disponíveis para a ação do Espírito Santo. No livro de Tiago fala que a palavra que está sendo introduzida em nós é poderosa para salvar nossas almas, né? Então, vocês vejam o tanto dessa palavra nesse trimestre que a gente recebeu e de uma forma específica falando em relação da aliança, né? A aliança de Deus. Espera aí, pessoal, só um segundinho que tem um caminhão meio chato passando aqui. Acontece de vez em quando, né? A gente não vendedor de laranja, né? Eu não posso reclamar também, porque eu já dei umas beliscadas por ali. Mas, enfim, e a lição começou com uma pergunta, né? O que aconteceu? E a gente foi tendo aí o desdobramento, né? Deus sempre dando passo, fazendo aliança, e a ratificação da aliança, que seria a crucificação de Cristo, para realmente nós tomarmos posse dessa aliança. E o tema dessa semana é um tema muito prático, que fala a cada um de nós das nossas vidas. Aqui, o Éder mencionou, né, que cada dia tem como se tivesse um verso áureo, falando aqui de João, fala de Paulo também, que eles tiveram experiências deles, né, sobre a vida nessa nova aliança. E cada um de nós também temos a nossa experiência. E é interessante o verso áureo, que é o João 10:10, né, que acredito que é um verso fácil para nós memorizarmos, não somente pelo caso da escrita, que é mais curta, mas é pelo impacto que ele traz a cada um de nós, né? Que eu vim para que tenham vida, e essa vida mencionada aqui fala da vida eterna, não da vida passageira.
Só que ele fala também dessa passagem, esse momento que nós estamos aqui. E a tenham em abundância. E eu me refleti muito sobre essa questão de ter vida em abundância, sempre fazendo um retrospecto de tudo aquilo que eu já vivi e o momento que eu estou vivendo agora. E eu acredito que muitos dos irmãos também fizeram essa análise, né? Quando a gente fala vida em abundância, a gente tem que pensar a vida, ela por completo. Pelo menos para mim foi dessa forma, né? A questão espiritual, lógico, que é a principal entre todas elas, mas não é só a vida espiritual. Nós temos a nossa questão psicológica, a questão do nosso intelecto, nós também temos a nossa questão física, que é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Isso ficou mostrado em relação a essa pandemia, como é importante cuidar do corpo, né? Temos a questão social, familiar. A gente pode colocar aqui também a questão das finanças, ser abrangente, ser específico. Eu acho que é isso que Deus quer de cada um de nós. Quando ele coloca aqui, a lição fala isso, né? Fala que a gente vai mencionar alguns aspectos dessa vida em abundância, não são todos, mas cada um sabe aí o que pesa para si nesse momento. E também não sei colocar para os irmãos se a gente tem que colocar na balança só aquilo que está pesando, mas também aquilo que vem dando certo. Então eu vejo o seguinte, que a vida na nova aliança, eu sou um privilegiado, eu posso dizer que eu estou vivendo essa nova aliança, pensando em todo o meu passado, pensando na realidade, na família ali que eu fui constituído. Então eu vejo como que a graça e a bênção de Deus estende a todos. Eu sempre converso muito com os meus filhos sobre essa oportunidade que nos é dado de caminhar na verdade. É muito importante isso, caminhar na verdade de fato. E caminhar na verdade não quer dizer ter uma vida legalista, né? E uma vida arrogante, achar que está acima dos outros. Pelo contrário, os textos aí que a gente vamos ler mais à frente, vai falar muito sobre isso. Eu vi no João, 3 João, fala que não tem maior alegria de que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Está em 3 João, no versículo 4, né? João falando. E a lição, ela traz algo aqui muito importante, ela já dá uma definição rápida para a gente pensar, de fato, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque é isso que vale a pena. O estudo desse trimestre foi sobre aliança, que, para simplificar, é Deus dizendo basicamente, é assim que eu salvarei vocês do pecado. E o que a lição propõe? E como que eu estou vivendo essa salvação a cada dia? A bênção está disponível e é acessível, né? Pela fé. Nós cremos nisso? Estamos compartilhando com as pessoas isso? E aí a gente pode falar aqui a questão da alegria, né? Mencionada aqui na lição, que eu coloquei que a alegria é até comunhão com Deus. Porque João, quando ele fez a carta lá, ele estava passando um processo de pressão, onde várias heresias queriam ser implantadas na igreja, tirando o foco daquele que veio, de fato, ratificar a aliança, que era Cristo Jesus. E ele falava, não, eu quero que vocês vivam uma vida plena, mesmo perante as dificuldades. Só que, às vezes, em cima desse tema alegria, felicidades, né, que são sinônimos aí, às vezes a gente pode ter muito conceito ainda do mundo, né? Sobre em cima disso. Que você não pode ter nenhum momento assim de um pouco mais de reflexão. Eu vi um comentário no comentário adventista, fala que alegria não é você ficar rindo freneticamente. Um comentário forte, né? E muitas vezes as pessoas acham que é isso, né? E tem aquela questão mais profunda ainda. Aquilo que a gente mostra e aquilo de fato que é. São situações diferentes. Tem aquela alegria que eu quero mostrar para os outros, mas Deus, que conhece todas as coisas, sabe se realmente no meu coração há um contentamento. E esse contentamento, irmãos, eu vejo que ele só vem através dessa comunhão com Deus.
como eu já mencionei, algo que está disponível a cada um de nós, é acessível, mas é algo que a gente tem que conquistar todos os dias, todo momento. Não é algo pronto e acabou, né? E a lição traz essa questão, né? Como cristão, muitas vezes somos instruídos a não nos firmarmos em sentimentos, a entender que fé não é sentimento e que precisamos ir além dos nossos sentimentos. E para a gente ir além dos nossos sentimentos é através da comunhão com Deus. E isso em todos os aspectos da vida. Na questão espiritual, na questão social, o convívio na família, dentro dos lares também tem que ter alegria. No trabalho também tem que ter alegria. Mas não uma alegria superficial, como já mencionou. É a alegria que vem do Senhor. Desse Senhor que veio, nos resgatou, nos salvou do pecado. E nos salvou da morte também. Através da fé, a gente pode ter convicção disso. E a lição também traz algo interessante. Fala, porém, negá-los é negar o que significa ser humano. Faz parte da nossa natureza. Então, não necessariamente porque eu creio, porque eu tenho convicções, eu estou feliz de estar na igreja, eu devo achar que eu não vou ter momentos de deslizes ali, situação, às vezes dá tristeza, mas pelo contrário. Que nem eu falei, essa convicção, ela só é fixada na nossa mente, no nosso coração, através da comunhão de Deus. E através da comunhão de Deus, Deus que nunca nos engane em aspecto, que ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E muitas vezes a gente procura ter essa vitória, uma vitória que já foi realizada. E a vida na nova aliança é isso, a gente caminhar nessa vitória que já existe. E já existe para nós desfrutarmos dela. Anunciarmos através da nossa vida que ela é real. No desenho aqui da lição, mostra aqui um casal, imagino eu, num momento aí de contemplação, de adoração, olhando para o céu. A gente não sabe o contexto aqui da realidade de cada um deles que eles estão passando, mas eles estão adorando ao Senhor. Eu também não sei a realidade que cada um passou aqui na semana, os que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, às vezes estão presentes aqui, estão vindo só pela graça, pela misericórdia de Deus. E isso é motivo de muita alegria, porque a gente poderia não se entregar para os nossos sentimentos, que na grande maioria das vezes eles acabam querendo nos levar de fato para baixo. Isso é curioso. Eu passei um momento de muita dificuldade em relação à depressão, e eu li um livro que me ajudou muito. Eu vou comentar com vocês só o título desse livro. O título do livro é assim, Para de Drama e Aproveite a Vida. É muito interessante. Para de drama e aproveite a vida. Então, no momento que eu estava, você capta um título daquele, você olha assim e você fala, isso não serve para mim. Porque muitas vezes, em cima desses sentimentos aqui que a lição traz, a gente quer ser acariciado, quer ser entendido, quer ser compreendido. E a gente não consegue ver assim, mas será que eu estou certo? Será que é isso mesmo? E o livro convida para isso. Fala, olha, você tem outras possibilidades. E a vida na nova aliança é pautada, de fato, na verdade, que é Cristo Jesus, nos mostra isso. Em todas os aspectos da nossa vida, né? No entanto, observe também que a ênfase não estava nele mesmo, mas no que Jesus havia feito pelos discípulos para que eles tivessem comunhão, não apenas uns com os outros, mas com Deus. Então, aí João também menciona isso. João desejava que as pessoas soubessem que aquilo que tinham ouvido sobre Jesus era verdade. Ele o tinha visto, tocado, sentido e ouvido. O que, portanto, também podia entrar em um relacionamento alegre com seu Pai Celestial,
que as amava e que havia se entregado por elas, por meio de seu Filho. E no final aqui, a lição tem um exercício muito legal. João deu o seu testemunho pessoal. O testemunho sobre o seu relacionamento com Jesus pode aumentar a alegria de alguém no Senhor, como João buscou fazer naquela ocasião. É uma pergunta, né? Então fala, se o nosso testemunho pessoal tem ajudado as pessoas em relação a isso, na classe professora eu fiz o convite ali a todos, para a gente não fazer dar a resposta aquilo que a gente acha que é certo, né? Como que é o correto. Mas a resposta realmente que vem do coração. E eu acho que isso é motivo de alegria, a gente poder ser transparente dentro da nossa comunidade, podemos ser sinceros uns com os outros. Eu tenho alguns comentários aqui que falam assim, o meu gozo, a alegria de Cristo repousava na consciência de uma missão cumprida com fidelidade. Então, essa era a grande alegria, né? Jesus, ele tem uma parte, ele fala assim, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. E por isso tinha alegria. O Salvador se alegrava em cumprir o propósito divino na redenção do ser humano, a fim de que a humanidade pudesse ser salva. O objetivo de sua vida era glorificar o Pai. A verdadeira alegria não está no riso, né? Aquilo que eu mencionei no começo. O cristão encontra alegria em desfrutar o amor de Cristo nas vitórias conquistadas e nos auxílios desinteressados ao próximo. Então, quando a gente fala aqui da questão da alegria, tem duas questões muito importantes, né? Amor a Deus e amor ao próximo. E se eu amo a Deus e se eu consigo amar o próximo, vem o princípio, né? De eu conseguir também me amar, ser piedoso comigo mesmo. E é bem interessante, nesse começo dessa discussão que a gente colocou aqui, que a lição propôs, eu não sei qual foi o entendimento que você teve, se você parou ou não para refletir, quando Deus fala em questão de ser abundante, mas a lição ela vai discorrendo aí mais situações que tudo se resume nessa questão de fato, nós sermos alegres, mas uma alegria genuína, uma alegria verdadeira, uma alegria que provém de Deus, não um subterfúgio aí para nos iludir, mas uma alegria concreta. E dentro dessas alegrias concretas que Deus quer propiciar a cada um de seus filhos nesse mundo, a gente vem aí com a segunda-feira falando livres da culpa. E aí a gente tem o irmão que vai trazer a contribuição em relação a isso, e a gente fica aberto aí para quem quiser comentar alguma coisa. Hoje nós acredito que não precisamos correr tanto, então dá para fazer de uma forma aí bem tranquila aí. E o pessoal que está participando através do YouTube, Facebook também. Vamos lá, então. Pessoal do YouTube, só vou citar algumas coisas aqui. A Cristiane está aqui no YouTube, ela não entrou aqui no Zoom, mas ela está aqui no YouTube, mandou bom dia, feliz sábado. A Celina Ramos também mandou feliz sábado. A Maria Aparecida Miguel também, feliz sábado, classe amada. A Roberta Moretti, né? Conhece aí, né, Padula? Ela manda aqui momento especial do sábado, em que podemos revisar a lição da Escola Sabatina. Tem aqui a Denise Arantes. A Denise entra pelo Zoom aí também. É bom ter você aqui com a gente também. Também ela falou, estamos juntos no estudo da lição, e mandou um abraço a todos. A Patrícia Molizani também mandou feliz sábado. A primeira-dama Raide Oliveira também mandou feliz sábado. E aqui tem um comentário da dona Paulina Padula. E eu vou ler aqui o comentário. Note, Padula, aqui, já que falou em alegria, vamos fazer isso aqui feliz também, senão fica pesado o negócio, né? Eu pensei nisso assim que eu lia. Você leu, né? Então, note bem aqui, note bem. Minha camisa é vermelha, tá bom? Tá bom? Olha o que ela fala. Bom dia e feliz sábado a toda a equipe de professores
e diretora da Escola Sabatina. Aí ela coloca entre parênteses, em especial ao professor bonitão de vermelho. Olha só a camisa. O Wendel está mais vermelho do que eu. Ah, mamãe. Tá vendo? Só complementando aí a respeito da alegria, eu acho que temos que ter alegria em tudo pelo fato da salvação. Mas o cristão não precisa ser sisudo. Sisudo, ele tem que ser alegre. A alegria contagia. Se você chegar num ambiente que as pessoas estão alegres e você sisudo, você acaba se tornando alegre, mesmo assim dos seus problemas, você acaba contagiando. O cristão é alegre. O cristão não é triste, né? Independente da situação. É importante entender isso. Jesus não era uma pessoa, apesar de ele saber tudo que ele ia passar, mas eu já vi filmes a respeito de Jesus mostrando que ele tinha momentos de alegria com os discípulos, né? Ele não era aquele pessoa sisuda, aquela pessoa, mas era uma pessoa feliz. O cristão tem que ser feliz, né? Feliz pela salvação. Eliana, tem alguém aí no Face aí? Não era carrancudo, né? Ah, carrancudo, tem que ficar olhando, ó, aqui, ó, quieto, hein? Eu era adventista, eu, Geninho, Gerson, Padula aí, que era adventista já de RG antigo, né? Nosso RG antigo. Mas eu lembro da época que tinha os diáconos da igreja. Sabe como que eram os diáconos da igreja, né? Já olhava, você já sabia que era o xerife da igreja. Falou, pá! A gente, molecada, já se escondia, né? Não precisa ser dessa forma. É claro que a criançada é um pouco mais... Né? Na nossa época, lá... Hoje em dia, as crianças não são levadas. Na nossa época, a gente era. Ai da igreja se eles não fossem daquele jeito, viu? Feliz sábado, irmãos. Fala aí, José. Tudo bom? Tudo bem. Você falou aí do cristão carrancudo, né? Aí eu lembrei do filho que perguntou para o pai, né? Como era um cristão? E ele falou justamente isso, que o cristão ele era uma pessoa séria, né? Cara comprida, né? E aí ele colocou aqui na cabeça. Quando chegou mais na frente, eles encontraram um jumento amarrado. Aí o filho perguntou, pai, o que aquele cristão está fazendo amarrado ali? Que o jumento ele é bem sério. E eu vendo um comentário de um teólogo essa semana, ele fala justamente isso. Ele diz assim, tem irmãos que parece que foi batizado no vinagre ou no limão, só anda com a cara fechada. Boa essa aí. Muito boa. E o fruto do Espírito Santo é alegria, né? Está lá em Gálatas. Isso aí, é um dos primeiros, né, José? Isso. Boa. Obrigado, José, pela participação. Muito boa a sua participação. Eliane, aí, para depois já seguirmos aí. Olha, aqui estão conosco a Luísa Jaldim, a Nancy também, a Renata Romano, a Mônia Satorato e a Maria Marta Gomes, que ela colocou aqui, ó, eu sou membra virtual. Então, são esses queridos. E o Gilberto também está aqui conosco. Gilberto, Reinaldo, Fred César, Eleni, Reginaldo Bispo, mandando feliz sábado para nós, a Rosa Prado, a Cleusa Galvão e a Dionícia. São esses nossos queridos que estão aqui conosco pelo Face. E a alegria do Senhor, né, queridos, é a nossa festa. Por isso estamos alegres, né? Posso fazer um comentário? Olá, bom dia, bom sábado. Fala, Val, tudo bem? Tudo bem. É interessante isso que o José falou, porque logo que a gente foi batizado, eu tenho uma amiga que ela é judia, né? E logo que a gente foi batizado, ela comentou assim, que interessante de como vocês mudaram, você e o Douglas, vocês são diferentes. E eu achei interessante, e eu perguntei para ela, falei, mas por que diferente? Ela falou assim,
você manda mensagens diferentes, parece que a sua voz no WhatsApp mudou. Aí eu falei, nossa, que interessante, né? A gente não percebe, mas a gente muda sim, a gente muda sim. Legal. Posso abrir mais um parênteses aqui? Porque ó, depois que a gente... É incrível falar de alegria. A gente começa aqui, várias pessoas começaram a mandar o bom sábado aqui. Então, né, Tá certo. o pastor fez meio culto hoje só de mandando um abraço para todo mundo hoje. Lá, ele falou, eu vou parar porque eu tenho que pregar, o pastor falou hoje, tem que pregar. Então tem que fazer também, né? Ó, a Rosana também, a Rosana Aziza, né? A Rosana é esposa do Renato, da nossa classe, também mandou feliz sábado. Uma senhora que também é muito especial, a dona Alice Maria, não sei se alguém conhece também. Minha digníssima esposa. A Sony Márcia Pires, ela falou que o Zoom dela travou, mas ela continua por aqui. Legal, Sony. Patrícia Mello também mandou um feliz sábado, né? E a Sony fala que é a lição finalizando com chave de ouro. Esse 13ª lição fechando com chave de ouro esse trimestre. Bem, agora vamos seguir. Depois a gente... Mas, Éder, fala aí. Ainda sobre a alegria, eu queria aproveitar o momento e agradecer a irmã Paulina, porque eu também estou de camisa vermelha e o elogio dela me atingiu, eu estou feliz da vida. Eu gostaria de falar uma coisa sobre esse seu comentário, Gerson. Discordo completamente. Você tá daltônico, desculpe. Essa sua camisa não é vermelha nunca. Isso é grená na melhor das hipóteses. Então, você não foi agraciado pela dona Paulina. A gente sabe para quem que foi. Não foi nem para aquele outro que está de camiseta vermelha também, não. Não foi. Na verdade, ela poderia ter dito assim, a camiseta vermelha com azul marinho. Agora, você dizer que está com camiseta vermelha é forçação de barra. Me desculpem, amigão. Mas, Eugênio, o coração pede um pouco de carinho. Me permita só isso. Só isso. Mas eu respeito, está tudo certo. Pessoal... Paulina, o que a senhora acha da cor da minha camisa? É um tom de vermelho diferente, senhora, não é? Não, é um tom moderno, meio... Né? O que a senhora acha da minha camisa aqui, ó? Desculpa a brincadeira, gente. Tá bom, a gente tem que ser alegre, né? Tem que ser alegre. Então, mas pessoal... esse é o espírito dela, todo sábado, quando ela elogia o filho. Na verdade, ela está abraçando todos nós, né? A gente já a conhece, sabe que esse é o espírito dela. Aí, o Geninho está de vermelho, o Douglas está de vermelho, o Edmilson também está de vermelho, e vamos embora. A única coisa de vermelho que eu tenho é quando eu fecho o microfone e o microfone fica vermelhinho aqui na tela. É a única coisa de vermelho que eu tenho. Ou quando o Douglas fecha nós também, né? Também. Tá bem, né? Segue aí. Livres da culpa. É isso que você ia falar, Edmilson? Isso mesmo, Padu. Boa. Eu trouxe a propósito disso, eu trouxe algumas figuras para nós aí, e eu vou pedir ajuda da profissional. Vocês estão vendo bem aí? Beleza? Sim. Muito sim, bem. Segue. Estão vendo a profissional também que está me ajudando? Bom sábado. Sim. Bom sábado, Roberto. Roberta. Olá, Roberto. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação, nenhuma culpa, e isso é muito, muito importante para nós, né? Para nós, seres humanos. E é tão importante que a gente enxerga até em seres que não são humanos, né? Essa questão da culpa. O que nós estamos vendo, Roberta? Faz uma autodescrição aí, por favor. Um cachorro apoiado numa cadeira branca e com um olhar levemente para cima. Pedindo alguma coisa. Um olhar de meio culpa, meio graça. Novamente, um outro cachorro de tons escuros misturados com claros, também com o olhar de quem ou aprontou alguma coisa, enfim, que
é meio, não sei o que eu fiz. E aí, um filhotinho, uma outra figura de um filhotinho, também com esse olhar bem de cara baixada, mas o olhinho para cima, meio com vergonha, meio acanhado. Esse confessou, viu, Roberto? Outro cachorro no tom marrom, também com um olhar bem próximo aos demais. Um desses cachorros aí, né, demonstra para a gente, apresenta para a gente, né, o peso que é a culpa, né? Esse último está até escondido entre duas almofadas aí, né? Ele tá mais que confessando, né? Ele está gritando, né? Sou eu, fui eu, né? Fui eu. Isso não acontece à toa, né? A cena de um cachorro de tom claro, ao seu redor um monte de papel picado e ele com um olhar tipo, não sei o que está acontecendo. Sabe muito bem. Então, o que acontece, né? Nós sentimos o peso da culpa e esse peso da culpa, assim como está esse cachorro aí agora, né? A gente sabe o que a gente fez. Nós sabemos que nós merecemos o que nós merecemos, né? E isso é pesado. E o Evangelho e a aliança que Deus nos propõe, ela é muito maravilhosa, porque ela nos propõe uma vida de alegria, uma vida de felicidade. Cena de um cachorro correndo num gramado. E percebam, né, o porte, né, desse cachorro. É isso que Deus quer para a gente. O que Deus quer para a gente hoje, a proposta de Deus para a gente, é a alegria, é a felicidade. O Senhor perdoou todos os nossos pecados. Esse fato faz diferença para a sua vida e o ajuda a lidar com os que pecaram contra você? Isso influencia a sua maneira de lidar com eles? Ou seja, Deus nos leva, busca nos levar de uma condição de tristeza, de pesado, de pesar, para um momento de alegria, né? Para um momento que a gente possa perdoar os outros. O que a gente está vendo aí, Beto? Cena de dois cachorros, sendo que o cachorro da minha direita está apoiando uma das patas em cima da cabeça do cachorro que está à esquerda. Como se estivesse fazendo um carinho nele, ou seja, aceitação, né? É isso que Deus quer. Fundamentalmente, Deus quer que a gente seja alegre. O passado fica para trás e a gente prossegue em frente, né? Sentindo o vento no rosto e tendo prazer na vida, vida em abundância. Cena de um cachorro com a cabeça para fora da janela do carro e a língua de fora, bem feliz. É isso que Deus deseja para nós. Então, o que a lição trouxe, né, em termos de livres da culpa, em conexão ao tema da aliança que Deus nos propõe, é esse relacionamento magnífico que Ele quer com cada um de nós, para que a gente saia de uma condição muito ruim, e não é uma condição fictícia, é uma condição verdadeira. A gente fez coisa errada mesmo, né? Como o cachorro que apareceu, a gente rasgou mesmo que não tinha que rasgar, fez arte mesmo, fez xixi no chão ou outra coisa, enfim, né? A gente merece mesmo, né? A punição e esse peso. Mas Deus, milagrosamente, misericordiosamente, piedosamente, nos quer ver correndo pelo campo, felizes, com o ar no rosto, enfim, deixando a culpa, deixando tudo o resto para trás. E isso, como parte da aliança, também significa viver no Espírito. Aqueles que não vivem segundo a carne. Aqueles que não vivem segundo a carne vão sentir o prazer de não ter culpa, de não ter esse peso, né, nos ombros, de poder olhar de frente, né, as outras pessoas, de poder buscar o nosso Deus sempre e de termos vida em abundância. É isso que a lição trouxe em relação a estarmos livres da culpa, numa vida nova, numa aliança com Deus, que se renova, como nós vimos nesse trimestre, muitas vezes durante a história da humanidade e muitas vezes
durante a nossa história. Fundamentalmente, a aliança de Deus é o momento em que a nossa história cruza com a história de Deus. Cruza com a história que Deus quer nos dar, nos prover, para que a gente fique livre da culpa e dos malefícios do pecado. É isso aí, Edmilson. Ô, Padula, muito legal que você trouxe essas imagens, essas figuras aí que falaram forte aí, eu acredito que para cada um de nós, né? As imagens aí mostrando, né? Os cachorrinhos meio tristes, preocupados, pedindo o perdão, né? A questão da desculpa aqui, muito bacana. Nós podemos comentar aqui alguns personagens bíblicos, né? Nós falamos na quinta-feira da mulher, né? A mulher adúltera que foi pega em adultério, Cristo mostrou para ela, e falou para ela, né? Cadê aqueles que te culpam, né? Nem eu tampouco te condeno. E isso Cristo fala para nós constantemente. Tem aqueles que a gente já não consegue nem compreender, né? Que eu marquei aqui, li um pouco sobre a questão de Manassés, que queimou até seus filhos. Expus isso também na classe para a gente ver como que de fato a gente pode caminhar livres dessa culpa, né? Eu mencionava na quinta-feira que a decisão minha para o batismo foi essa sentir de fato de estar livre da culpa. Foi numa Santa Ceia, né, onde a primeira Santa Ceia que eu participei da Igreja Adventista, uma situação que eu não compreendi, mas que me incomodava muito, e ali o pastor foi expondo através da Bíblia tal, e falando que a gente de fato tinha que conversar com Deus, e ali eu senti. E a partir daquele momento que eu me senti livre dessa culpa, a minha decisão foi assertiva, foi pelo batismo. E estou desfrutando dela até agora. Então, olha só, isso promove alegria, então isso é muito legal. Então, continuando em cima dessa questão, não só livres da culpa, também tem a questão aí da nova aliança e o novo coração. Quem vai nos ajudar aí? Mais uma paradinha? Sou eu. Opa, com certeza. Mais uma paradinha aqui? Tá bom, Éder. A movimentação de camisas aqui deu uma alegria aqui, algumas pessoas apareceram. Então, eu vou citar, que né? Legal. A Alessandra Servarati mandou um feliz sábado. A Vera Lúcia, feliz sábado para todos, nossos queridos irmãos da Escola Sabatina do Belém. Abraços virtuais. A Paulina, a irmã Paulina, ela falou assim: estão todos lindões. Pronto. Agora sim. Pronto. Agora todos felizes, irmã. Todos felizes. Aí, Padula. A Cristiane falou que todos somos especiais. Deu uma ajuda, colaborou. E a Zilda Santos, feliz sábado a todos nós. Temos que ser felizes mesmo, porque temos o amor de Deus. Alguns comentários que apareceram mais aqui, tá bom? Vai lá, Eliana. Vamos lá. Vamos falar sobre a nova aliança e o novo coração. A nova aliança eu entendo, né, como Cristo habitando em nossos corações. E o novo coração somos nós, é todo o nosso ser, não somente o nosso coração, transformados através deste amor do nosso Deus. E aqui na lição tem um texto muito maravilhoso, que eu particularmente gosto demais, que é Efésios 3, do 17 ao 19. Vamos ler juntos? Diz assim, ó: e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Esse texto, ele revela que a base, né, do nosso relacionamento com o nosso Deus e com todas as pessoas é o amor. O amor é a base de todo relacionamento. E aqui, temos no texto aqui 3 verbos, né, que Paulo usa como imagem,
que é o habitar, enraizados e o alicerçados. O habitar, né? E assim pela fé que Cristo habite, que Cristo reside, more no seu e no meu coração. E quando fala assim, né, que estando vocês enraizados, quando a gente pensa em raiz, nos remete a uma planta buscando no solo, né, através da sua raiz, o alimento, a vida. E nós, através do amor, da palavra do Senhor, nós buscamos também essa vida transformada. E o alicerce aqui nos remete à arquitetura, né? Falando sobre um edifício, uma casa, alicerçados, né? Que o fundamento seja um alicerce forte para que essa casa, esse edifício permaneça. E o alicerce do cristão é o amor. É o amor que transforma, que nos transforma a cada dia, transforma as nossas atitudes. Até eu estava vendo aqui em 1 Coríntios 13, que fala, né? Que eu posso falar a língua dos homens, a língua dos anjos, eu posso ter vários conhecimentos, mas que se eu não tiver o amor, nada vai valer, né? Porque o amor, ele transforma o nosso coração, tira essa rigidez de nós, tira de nós o orgulho, né? Que o orgulho, ele nos impede de tantas coisas, né? Impede o nosso relacionamento com Deus, o entendimento da palavra de Deus, impede o nosso relacionamento com as pessoas, faz com que sejamos críticos, né? Faz com que sejamos juízes, ao invés de amar, respeitar e buscar uma mudança juntos, né? Porque nós todos estamos aqui buscando essa mudança. Então, eu achei esse tema aqui muito maravilhoso. E aí, eu quero ler aqui o que a nossa irmã Ellen White fala nos comentários. Ela diz assim, olha, ao Jesus falar do novo coração, ele se refere à mente, à vida, ao ser todo. Ou seja, né? Não é só o coração que é mudado, um coração de pedra, né? Que o Senhor transformou num coração de carne, mas ela diz aqui que todo o nosso ser, a nossa mente, a nossa vida, ter uma mudança de coração é retirar as afeições do mundo e uni-las a Cristo. Ter um coração novo é possuir uma nova mente, novos propósitos, novos motivos. Qual é o sinal de um novo coração? A vida transformada. Aqui eu acho maravilhoso, queridos. Ao morrer dia a dia, ora, para o egoísmo e para o orgulho. Que coisa mais maravilhosa. E ela diz também que uma das mais fervorosas orações registradas na palavra de Deus é a de Davi, quando ele rogou, né, em Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A resposta de Deus a tal oração é: eu lhes darei um coração novo. Em Ezequiel 36:26. E diz mais assim: o coração que uma vez provou o amor de Cristo continuamente clama por uma experiência mais profunda. E à medida que vocês comunicarem esse amor, irão recebê-lo em porção mais rica e mais abundante. Cada revelação de Deus à alma aumenta a capacidade de conhecer e amar. O contínuo clamor do coração é: mais de ti. E sempre a resposta do Espírito Santo é: muito mais. Olha, esse texto aqui, queridos, esse comentário dela aqui dá vontade de ler e reler, porque é muito maravilhoso. E aqui, para finalizar, o que você pode fazer para permitir que as promessas destes textos, que seria o texto acima aqui, 1 João 4:16 e Efésios, né, 3:17 e 19, que fala que Jesus, ele nos amou primeiro, e é porque ele nos amou primeiro que nós podemos amar as pessoas e amar ao nosso Deus. Então, aqui, o que você pode fazer para permitir que estas promessas se cumpram em você? Existem coisas que você precisa mudar, que talvez o estejam impedindo de experimentar a plenitude de Deus.
ou seja, o todo de Deus, o se encher deste amor? Então pense nisso, responda aí, fale conosco através do chat aí, responda, que nós estaremos lendo aqui. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, viu, Edmilson? Obrigada pela oportunidade. Ok, muito legal, viu, Eliane? Muito legal mesmo. E reforçando aí o tema da nossa lição, aquilo que a introdução falou, vida em abundância. Isso que a Eliane trouxe em todos os aspectos da vida. Eu já mencionei, vou mencionar novamente. No nosso lar, a gente tem que ter um coração renovado. No nosso trabalho, temos que ter um coração renovado. Isso é muito importante. Cristo é a nota tônica do amor, né? Para cada um de nós, como a Eliane mencionou. E nós temos que ecoar através dessa nota, que é Cristo Jesus, né? Em nossos corações. Muito legal, né? Essa questão de se permitir. A gente pode falar também um coração renovado, né, Eliane, como você mencionou aí, do perdão, né, livres da culpa, mas o perdão, perdoar os outros, né, porque aí a gente pode estender ao próximo, não ficar centralizado em nós, porque nós não podemos esquecer que a carreira cristã não é uma carreira solo. Não foi isso que Cristo veio pregar, né? E o continuar da lição vai dando cada vez mais motivos para nós estarmos alegres. E aquilo que eu coloquei, né? Está disponível e é acessível. Aí, através da fé, cada um de nós, as circunstâncias da vida vai nos permitir a estar vivendo isso. E aí nós chegamos aí na quarta-feira com a nova aliança e a vida eterna. Muito bem. Temos alguns recados antes? Eliana e Éder. Não, tá parado aqui, tá tranquilo. Okay. Só desejar aqui, a Cidinha está aqui no Face, legal, desejando um feliz sábado para todos. Amém. Feliz sábado, Cidinha. Bom sábado, Cidinha. Ok, vamos falar um pouquinho sobre a nova aliança e a vida eterna. Olha, irmãos, se ter alegria é importante, né? Se sermos livres da culpa é motivo de alegria. Se termos um novo coração é motivo de alegria. O que diremos da vida eterna? Talvez seja o ápice da alegria, a vida eterna, né? Que tudo caminha para o quê? Para a vida eterna, que é o que nós temos como objetivo na nossa vida, viver a vida eterna ao lado de Jesus. E tem coisas maravilhosas, né, que fazem parte dessa vida eterna. Por exemplo, eu queria ler aqui primeiras 3 linhas da lição. Disse assim: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11, 25 e 26. Nós nos lembramos sobre vida eterna as pessoas que, nossos irmãos, nossos familiares, que descansaram no Senhor. Quantas saudades dessa gente, né? Como dói o nosso coração quando nós pensamos neles. Mas como nós nos alegramos com a possibilidade que temos, com a certeza que temos, de vê-los novamente quando Jesus voltar. E diz que o nosso corpo será glorificado, né? Eu fico imaginando, disse aqui a lição, que nós vamos ter o mesmo corpo, mas vamos ter um corpo glorificado, né? Como é que será esse novo corpo? Quer dizer, eu vou ter a mesma identidade, mas com certeza eu vou ter um corpo diferente, glorificado, que eu não tenho ideia do que seja, né? E algumas coisas vêm à minha mente, assim, por exemplo, que dizem lá em Apocalipse 21, 4 e 5, eu gostaria de compartilhar com vocês. E diz o seguinte: o novo céu e a nova terra, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aqui eu quero fazer um parênteses, eu comentei até na lição de quinta-feira, na nossa classe de quinta-feira. Aqui, eu já vivi 63 anos da minha vida. Eu talvez seja um dos mais idosos aqui no nosso grupo. E outros já viveram 40, 50, 30 anos. É muita coisa. Quando a gente lembra tudo aquilo que a gente já viveu, no tempo, a gente faz um flashback na nossa mente de tudo que nós vivemos. Nossa, quanta coisa já aconteceu na nossa vida, gente.
quando nós éramos criança, quando nós éramos jovens, adolescentes, quando nós nos casamos, quando nós tivemos nossos filhos, quando nós erramos, quando nós nos batizamos, quando nós conseguimos trabalho. Tanta coisa aconteceu. E diz aqui a Bíblia, em Apocalipse 21:4, que essas são só as primeiras coisas. Nós estamos vivendo só as primeiras coisas. Depois que Jesus voltar, quando diz assim, estamos vivendo as primeiras coisas, pressupõe que nós vamos viver as segundas, as terceiras, as quartas, as quintas e tantas outras coisas infinitas, porque a vida eterna será infinita. E tudo isso que nós estamos vivendo, que não foi pouco, são só as primeiras coisas. Isso nos leva a pensar... Opa, caiu meu óculos aqui. Isso nos leva a pensar o que Deus tem preparado para nós vivermos as segundas, as terceiras, as quartas, as quintas coisas. Que coisas maravilhosas que Ele tem preparado para nós. Eu fico imaginando isso. Sabe o que eu fiquei imaginando essa semana? Não sei se vocês já pensaram nisso. Eu não sei, não tenho certeza se quando nós formos transformados, nós vamos ter o mesmo nome lá no céu. Se alguém souber disso, me esclareça, se o Padula soubesse, se o pastor tiver eu, alguém. Nós vamos ter o mesmo nome que nós temos aqui na Terra, lá no céu? Alguém poderia me dizer? Sim ou não? Não. Eu não sei. Vai Você ter um que nome novo. vai receber uma pedrinha, né? Teremos um novo uma nome. pedra com um novo nome. Isso. Ok. É isso aí. Nós vamos ter um novo nome. Eu não sei como vai ser o meu nome no céu. Mas vamos imaginar que seja Eugênio mesmo, tá? Vamos aqui conjecturar um pouquinho. Você já imaginou a hora que eu estiver na frente de Jesus e Jesus olhar para mim e falar assim, Eugênio, vem cá, eu quero te dar um abraço e falar esse nome? Já pensou, Edmilson, a hora que Jesus falar para você, Edmilson, vem aqui, eu quero te dar um abraço. E olha, o abraço vai ser forte, hein? Porque com esse corpinho que eu e você temos, né, Edmilson? Vai ter que ser um abraço forte de Jesus, né? Jesus deve ser grande, deve ser bem maior que nós, então ele vai dar conta de nos abraçar. Né, Douglas? Já pensou? Quando Jesus disser assim, Douglas, vem aqui que eu quero te abraçar e olhar no teu olho e falar assim, vem aqui, Douglas, vem aqui. A gente, quando ouve o nome da gente em certas circunstâncias, a gente se sente importante, né? A gente se sente lembrado, valorizado por pessoas normais aqui da Terra. Agora, já imaginou ter o seu nome, o meu nome, dito por Jesus, e ele olhando para mim e para você, falando, vem aqui, vem aqui. Amém. Essa talvez seja algumas das segundas e terceiras coisas que nós vamos viver. Mas continuando falando aqui de Apocalipse 21, versículo 5, e diz que aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Gente, todas as coisas vão ser novas. Todas as coisas vão ser novas. Aqui eu queria voltar rapidinho, para ir já para o encerramento, de uma parte que está na lição de segunda-feira, que o Padula abordou muito bem. Aliás, esses cachorrinhos foram sensacionais, essa ideia, Padula. Sensacional. Cereja do bolo, viu? Elas ilustram bem o que é a culpa e o que é a liberdade da culpa. Maravilhoso, sensacional. Né? Mas diz aqui, lá numa da nota, depois da pergunta 2 de segunda-feira, diz assim, por causa do sangue da aliança, nós, que escolhemos entrar na aliança com Deus, que escolhemos obedecer às condições da fé, arrependimento e obediência, podemos ter o fardo da culpa removido. Ora, nós somos salvos o quê? Pela graça de Jesus, pelo sangue de Jesus. Vamos começar por aí. Nós somos salvos pela graça. Porém, mediante a fé em Cristo e no seu sacrifício. E como consequência, nós temos o quê? A obediência, as obras que demonstram que nós acreditamos e aceitamos a graça e o sacrifício de Jesus pela fé. Vocês já ouviram falar, por exemplo, essa semana, um dia desse eu estava ouvindo um jogador de futebol respondendo numa entrevista, perguntaram assim, escuta, ô fulano, você tem planos, tem sonhos de voltar à seleção brasileira? E o que ele disse foi a maior chapa batida do mundo, que todo jogador de futebol diz quando é perguntado sobre isso. Não, eu tenho sim desejo de ir para a seleção brasileira, porém, vai depender muito do que eu fizer aqui no meu clube. Se eu jogar bem aqui no meu clube, naturalmente eu poderei ser convocado para a seleção brasileira. Né? E a seleção brasileira de futebol tem 23, 24, 25 atletas no máximo. É uma seleção restrita. Agora, essa seleção que nós almejamos, né,
dependendo dessa aceitação que nós temos da graça, pela fé e pela obediência, ou seja, se nós aceitarmos tudo isso, praticarmos tudo isso, isso vai ser um pré-requisito importante para que nós sejamos chamados para onde? Para a seleção do céu. Mas nessa seleção não vai estar restrito a 24, 25 jogadores. Vão ter milhões de jogadores nessa seleção, né? Por quê? Porque o técnico tem um coração infinito. E essa é a esperança da vida eterna que nós temos que nutrir no nosso coração, né? Nutrir a vida eterna, pensar na vida eterna, pensar no encontro com Jesus, pensar em rever os nossos queridos. Isso é motivo de alegria. Isso talvez seja o ápice da nova aliança, entre tantas preciosidades que a nova aliança nos trouxe. É isso. Muito bem, Eugênio. Tudo isso que você abordou aí, falando, né, enfatizando a questão da vida eterna, né, da ressurreição, aquele grande dia, né, que todos nós, através da fé, podemos ali vislumbrar. Na lição, traz também algo bastante importante, como você já mencionou, da questão do que o mais ser humano tem medo, o medo da morte. E através da palavra de Deus, que vem sendo incutida em cada um de nós, a gente tem esperança. A morte não é o fim, né? Cristo, ele ressuscitou. Está no santuário intercedendo por cada um de nós. Então, isso é muito importante, né? Isso são um dos aspectos, né, que também traz alegria, enche o nosso coração e é o propósito de fato que Deus quer, né? A alegria verdadeira, olha, não é o fim. Por mais que a gente vai sentir, né? Estamos vivendo aí um momento aí, várias famílias aí enlutadas a cada dia, mas nós temos a palavra, onde que fala, né, da vida eterna, né? É muito interessante isso. Tem uma passagem, se eu não me engano, em Coríntios, fala que se a nossa esperança em Cristo se resumir somente nessa terra, somos mais infelizes dos seres humanos. E é isso que a aliança propõe a cada um de nós. Mas a gente continua crescendo na lição, né? Espera um minutinho. Oi? Calma, professor. Calma. Está com fome? Não? Dá respirada, né? Eu tenho aqui algumas pessoas que vou falar aqui, comentaram alguma coisa no YouTube, não sei se a Eliana também tem, mas a respeito disso, desse assunto, não tem, né, Eliana, no Facebook? Do YouTube aqui, mas eu queria só entrar nesse assunto a respeito da morte e da oportunidade que Jesus, ao morrer na cruz, deu de nós não termos a morte eterna, porque a morte nesta vida, ela é a coisa que, enquanto Jesus não voltar, é uma coisa certa. Isso daí é uma coisa certa. Mas nós podemos não ter a morte eterna, né? Então, entra nessa parte. Então, essa salvação de Jesus que é emocionante, é uma coisa profunda demais. E eu não sei, às vezes eu já me peguei, né? Às vezes eu falo isso com a minha esposa e falo assim, nossa, você é muito depressivo. Mas não é ser depressivo. Eu entendo como realidade. Quando você, pensa bem, quando você pega e lembra das histórias de Abraão, de Jesus mesmo, da vida de Jesus, de Paulo no passado, e anos atrás, e fala assim, bem, eu não estava presente, você existia? Olha só o começo do pensamento, da ideia. Você existia? Eu existia? Eu não existia. Não existia, uma coisa que não existia. Aí Deus deu a oportunidade de eu vir de eu nascer, né? De eu nascer e ter vida, e aí vir a existir, como todos nós aqui. E eu fico pensando, a hora que eu olho para o meu neto, que está com 9 meses, né? E eu falo assim, nossa, há 1 ano e meio atrás, há 2 anos atrás, ele não existia. Quem é avô aqui ou é pai, já chegou para parar um pensamento? Não existia. Agora ele existe. Caramba, então eu existo. Deus deu essa oportunidade para nós. Agora, pensa bem. Vamos continuando. Morte é deixar de existir como não existia antes, não é isso? É deixar de existir como não existia antes. Como lá atrás eu não existisse, eu deixo de existir eternamente. Já pensou? Deus deu a oportunidade para mim, para você e para todos nós, para que isso não aconteça.
Então, basta a gente pegar essa oportunidade, abraçar, com tudo que a gente tem direito, abraçar e crer, não tem que ter dúvida. Esse é o negócio, não tem que ter dúvida. Às vezes bate a dúvida, não, vou levar a vida. O que é mais, depende da idade, mais 10, 15, 20, 30 anos na sua vida, perto de uma vida eterna, né? Então, eu falo assim, às vezes que eu fico pensando, eu falo assim, como desperdiçar essa bênção, essa oportunidade, essa graça que Deus deu para nós, como desperdiçar? A troco, às vezes, de coisas da nossa vida que são momentâneas, né? Muitas vezes a gente pensa em desperdiçar em bens, gastar tempo com outras coisas que são importantes, mas e deixar Deus em segundo lugar, ou simplesmente não crer nesse Jesus. Para quê? Para eu deixar de existir eternamente e não existir nunca mais? Isso é uma coisa meio profunda, sabe? Às vezes cai na cabeça da gente, e acho que é onde a gente tem que pensar, porque eu não existia, tive a oportunidade de existir e vou deixar isso daí escapar? Deus deu essa oportunidade. Isso é uma coisa que eu penso muito a respeito desse assunto, viu? É uma coisa muito importante. Às vezes a gente não cai. E Deus está toda hora martelando. O Espírito Santo está falando conosco a todo momento. Deus deu a bênção do Espírito Santo na nossa vida para a gente perceber isso. Isso é importante. Fala, José. Eu queria fazer um comentário também, aproveitar esse gancho aí, porque o que eu acho estranho, né? Parece que é um engano do inimigo, porque as pessoas relutam tanto para aceitar a Jesus. É como se fosse uma proposta ruim, como se a pessoa fosse ter prejuízo, porque se a gente analisar a lição, tudo que Jesus proporciona para as pessoas é o que mais as pessoas desejam, né? Que é a alegria, vida, né? Que o versuário diz vida em abundância, paz de espírito. Todo ser humano, acho que, independente de religião, de credo, todos querem ser felizes. Né? Acho que só um louco poderia dizer assim, eu não quero ser feliz, só se a pessoa estiver mesmo fora de si. Mas o que é incoerente da parte do ser humano é que a pessoa quer buscar tudo isso longe da fonte, né? Como é que a pessoa vai ser feliz longe da fonte da felicidade, da fonte da paz? Né? Essa parte aí da culpa, a culpa é uma coisa que esmaga a pessoa. Tem pessoas que chegam até o suicídio, porque é um fardo muito pesado. E Jesus, ele alivia essa bênção, que nem a lição ela vem trazendo essa parte das bênçãos daqui e agora, né? Que a alegria é tem as bênçãos que é vindoura, como o irmão comentou, e as bênçãos que possamos receber aqui, que é a alegria, que é a livre da condenação, a paz, que é uma coisa preciosa. Então, rejeitar a aliança de Cristo é rejeitar tudo isso aí, né? Então, que possamos realmente desejar aquilo que Deus proporciona para nós, que é a alegria, a paz, e buscar isso na fonte certa, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele que vai nos garantir tudo isso aí. Legal, José. Aqui, só comentando alguma coisa, a Celina Ramos fala aqui, ama teu próximo como a ti mesmo, pois Deus é amor, mesmo com nossas falhas, Deus nos ama. São assuntos de lições que a gente já estudou, mas, né? A Cristiane fala assim, há muito de nós a ser mudado, coisas que às vezes nem percebemos, mas é o Espírito Santo que nos convence a cada dia do que necessita ser mudado quando realmente nos colocamos à disposição dele. E ela continua aqui, quando o Geninho falou a respeito do abraço de Jesus, né? Ela falou assim, estou chorando só de imaginar esse abraço. É emocionante, né? É uma coisa emocionante, né? E a Paulina, né? A irmã Paulina fala assim, ainda existem pessoas que carregam o peso da culpa e não sentem a alegria do perdão. Eu gostaria de ouvir alguém falar sobre isso com muita empatia, né? Pessoas que sentem ainda
pelo que eu entendi aqui, né, continua sentindo o peso da culpa e não sente o peso sente o perdão. Às vezes isso daí que a irmã Paulina fala é uma coisa até interessante, né? Porque nós, pecadores, achamos que o nosso erro, o nosso pecado não tem perdão, né? Mas a gente vai humildemente perde. A nossa consciência acho que fica cutucando, acho que fica pesado. Mas para Deus, se nós somos realmente arrependidos, Deus esquece, né? Fala que jogou na profundeza do mar, né? Na verdade, né, Éder? Na verdade, só complementando isso, nós temos de um lado Deus que está querendo nos trazer alegria, felicidade, e fez tudo já para que nós tivéssemos isso e tivéssemos a vida eterna. Mas nós temos do outro lado o inimigo de Deus que nos acusa o tempo todo, né? O inimigo de Deus não descansa em nos acusar, em nos lembrar da nossa culpa, né? Nós não podemos esquecer disso também. E quando a gente tem esse peso, esse fardo da culpa, mais do que nunca nós temos que buscar a fonte da alegria, a fonte do perdão, que é Jesus. Agora, o inimigo de Deus não descansa em nos acusar. Não descansa em nos acusar. Essa é a verdade. Isso é verdade. E tem aquele verso que foi lido na lição, né? Quando você é justificado, você está livre da condenação. Então, Jesus, quando ele estava ali no deserto da tentação, o que ele usou para combater o inimigo? A palavra de Deus. A palavra assim de diz Deus. o Senhor. Então, como o irmão Genil disse aí, o inimigo ele está constantemente disposto a nos colocar para baixo. Você é isso, você é aquilo, você não presta, você está condenado. O que é que nós devemos fazer? Usar justamente esse verso, né? Aqueles que é justificado pela fé, não há condenação. Quer dizer, tem um outro verso que diz, justificado pela fé, tem paz com Deus. Quer dizer, quando a pessoa é justificada pela fé, o que acontece? Ela é declarada justa, sem culpa, sem condenação, não pelos seus méritos, mas pelo sacrifício de Cristo. Então, que devemos rebater o inimigo usando a mesma arma que Jesus usou lá no deserto, que citando esses versos que nos garante, né, que nos dá certeza que nós estamos realmente justificados e perdoados. Legal. Éder, você trouxe essa questão, né, de não existir, está existindo, né, eu vejo da seguinte forma, né, que é de fato a valorização da vida, né? E quando a gente para e consegue fazer essa análise, eu creio que a gente não consegue fazer essa análise por nós mesmos, é através da ação do Espírito Santo, porque não é o que a grande maioria aí no mundo pensa, né? O que você trouxe eu achei muito legal, por exemplo, você citou seu neto, né? Então, veja, muitas vezes a gente fala assim de Jesus voltar, isso aqui, mas e a oportunidade da vida? Ainda bem que esse comandante não fica sujeito aos sentimentos nossos equivocados aqui, que a lição menciona, né? Ele é o autor da vida. E ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância, e não só para nós mesmos. A gente não mencionou, não falamos aqui, o Padula foi muito feliz aí na questão dos cachorrinhos, mas da natureza. Então, toda a criação de Deus, e nós que somos, eu vejo dessa forma, o ápice da criação de Deus, ele fez tudo de fato para que a gente estivéssemos felizes, estivéssemos alegres. Teve um problema no meio do percurso, ele mesmo interviu, corrigiu isso, e quer que a gente continue a caminhada. E com um propósito, que é o que o Gerson vai trazer para nós agora aí. Ok. Eu quero começar lembrando o título da lição de hoje, que termina o trimestre e completa tudo o que estudamos. A vida na nova aliança. E aí, resgatar algo que me é muito peculiar, muito familiar, falar sobre a figura da lição. Dessa 13ª lição que encerra. Aqui eu vejo um casal envolvido em duas alianças. É o símbolo, realmente, de um casamento. Assim como ocorre, ou como ocorreu com Adão e Eva, segue ocorrendo pelos séculos e séculos e vai se seguir assim pela eternidade. O plano de Deus é salvar todo ser humano em todo o tempo. Mas
para a felicidade de Adão, que pecou, que caiu, né? Foi-lhe promovido ou foi-lhe providenciado uma companheira e, posteriormente, filhos. E aí esse plano de Deus é abrangente porque Deus quer salvar as famílias. O plano de Deus vai além de dogmas religiosos e de doutrinas. Ele deseja que a nossa salvação seja o resultado do relacionamento que estamos tendo com Ele. E a lição de quinta-feira, realmente, como Edmilson trouxe, ou já citou aí, ela nos deixa a última observação da semana, do estudo da semana. O foco de toda a profecia e da história da salvação é o estabelecimento do reino de Deus na terra. A Sagrada Escritura começa com o paraíso criado e não demora muito para registrar que ele foi perdido pelo ser humano. Isso está em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. E lá no final do Novo Testamento, em Apocalipse 21, 22, que o Eugênio já citou algum dos versículos, nós encontramos o que é que vai acontecer. Para onde nós vamos, o que está preparado, qual é o ápice de toda essa trajetória. E eu peço licença para ler, para ser fiel ao texto bíblico, capítulo 21, 1. João dizendo: Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que desceu do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Repetindo o versículo 4 que Eugênio leu. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Tudo coisa boa, maravilhosa, como José disse, tudo aquilo que o ser humano busca e espera. Existe um comentário aqui na minha Bíblia que diz assim sobre o capítulo 2. Na visão de João estão presentes não só a nova terra e o novo céu, mas a nova Jerusalém. Os comentaristas divergem quanto à Nova Jerusalém ser uma cidade de fato ou uma representação simbólica da igreja no seu estado aperfeiçoado e eterno. Seja como for, ela é eterna e procede do céu. Como Jerusalém original, será o lugar em que Deus habitará com o seu povo. É a vida eterna, é o que está preparado para todos nós e que temos a informação bíblica de que o título dela é a Nova Jerusalém. Ok, seguindo então, ainda no capítulo 21, a partir do versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Tudo maravilhoso. Só bênção. E termina aqui essa parte do capítulo 21 com o versículo 8, que diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com o fogo do enxofre, a saber, a segunda morte.
Também o comentário desse versículo 8 aqui, da minha Bíblia, fala assim: o medo dos covardes não é um temor normal, que não é pecado. O medo não é pecado. Mas o medo que fala da Bíblia aqui decorre da falta de compromisso. E é isso aqui que nos ensinou a lição de quinta-feira. Que compromisso é esse que a quinta-feira nos trouxe? Compromisso, Deus nos fala em Mateus 28, versículos 19 e 20. Vão e façam discípulos de todas as nações. Primeiro compromisso, discipular. Preparar pessoas para multiplicar o nível de informação dessas verdades, dessas bênçãos. Continua, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo compromisso, conduzi-los à decisão de se batizar, de estar ao lado de Deus, de dar um testemunho público de uma vida renovada. E continua ainda, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O tempo todo é ensinar as pessoas o caminho dessa vida eterna. Esse é o nosso compromisso. Isso é o que nós precisamos ter como meta na nossa missão. Na minha Bíblia aqui eu anotei um texto que está no livro Conselho sobre Saúde, na página 558, que já serviu de base, esse tema aqui já serviu de base em algum momento que eu passei reflexão bíblica para a igreja. Diz assim: não é de grandes homens letrados que o ministério necessita, nem de pregadores eloquentes. Deus chama homens que se deem a si mesmo, a ele, para que sejam cheios do Espírito Santo. A causa de Cristo e da humanidade requer homens santificados, despreendidos, que possam sair para o campo, suportando as dificuldades. Que eles sejam homens fortes, bravos, qualificados para empreendimentos dignos. E faça um concerto com Deus com sacrifício. É isso que nós devemos nos transformar. É isso que fala sobre os covardes daquele versículo. É uma pessoa não com medo, mas uma pessoa que está disposto a dividir com todas as pessoas, a quanto maior possível, essas bênçãos que nós falamos aqui, de ter alegria, de estar livre da culpa, de ter um novo coração, de chegar na vida eterna. A nossa missão é levar o máximo possível de pessoas para a vida eterna. Jesus Cristo ensinou o povo da aliança, a sua igreja, a orar, isso está em Mateus 6,10, a oração do Pai Nosso. E nesse versículo, ele cita, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, aonde? Aqui na terra como no céu. Foi assim que a mensagem do Evangelho apostólico recebeu a sua perspectiva apocalíptica. Na continuidade fundamental que a aliança divina com o antigo Israel aconteceu. Nós somos o Israel de hoje. Portanto, sejamos prósperos em discipular, em batizar e ensinar. Este foi o ensinamento da lição de quinta-feira. E eu tentei buscar, porque na quinta-feira, Douglas, você não esteve presente conosco, mas houve uma repreensão do líder Edmilson de que faltava coisa. Então, eu fui atrás para tentar ampliar um pouco mais o que eu passei na quinta-feira. Tenha sido proveitoso, que alegria estar com vocês mais um sábado. E agora vamos entrar mais um trimestre que venha. Vamos embora. Muito bom, viu, Gerson? Mandou bem, viu? Parabéns, foi aprovado. Pode chamar ele para a próxima, viu, Eliane? Obrigado. Edmilson, a respeito só do comentário do Gerson e da fechamento da lição de quinta-feira,
eu penso da seguinte forma. Eu estava vendo a lição aqui, nós falamos sobre Abraão, as alianças, né, de Abraão, depois a aliança com Noé e várias alianças que foram feitas. E eu vejo da seguinte forma, foram todas pessoas que Deus se dispuseram a se deixar usar por Deus. Ok? Porque Deus, ele quer usar a todos, mas depende de nós. Ele deu livre-arbítrio para mim, para você e para todos nós. Que nós devemos fazer isso que o Gerson falou, realmente devemos fazer, isso daí é a ordem que foi dada, né? Quando Jesus estava para ascender ao céu, e Jesus falou que vocês vão fazer isso, pregar, né? E batizar. Mas eu vejo o seguinte, eu tenho que estar com o coração aberto e tenho que estar disponível para o Espírito Santo habitar em mim e fazer isso daí. Deus quer me usar, mas eu preciso estar aberto. Porque nós temos dom. A lição de quinta-feira fala que nós temos dons, mas os dons podem estar enterrados ou podem ser usados, né? E Deus vai cobrar isso de nós. Então, que nós, nesse aprendizado que nós tivemos aqui, agora sabemos da verdade, mas nós temos que seguir em frente, né? Porque o inimigo, ele vai cobrar da gente sempre, ele vai culpar, a gente vai falar assim, olha, você não tem capacidade, você não tem condições, né? Você vai se expor ali, você vai ficar envergonhado, ele vai colocar um monte de obstáculo. Mas Deus, se a gente estiver com Deus, esses obstáculos serão transponíveis, né? Mas nós temos que deixar ser usados, porque se nós não abrirmos o nosso coração e deixar ser usados por Deus, Deus também vai respeitar a nossa decisão. Eu deixei passar aqui, despercebido aqui, foi uma falha minha, um outro pensamento que estava destacado aqui nos meus apontamentos, que está na lição. Quando tudo que fazemos aqui acabará, quando esse mundo terminar, a pregação do evangelho a outras pessoas é uma obra que produzirá resultado para a eternidade. O nosso senso de missão chegará a outras pessoas, e isso, quando o mundo aqui terminar, não vai cessar, ao contrário, aí vai começar, porque chegou a eternidade também para essas pessoas. Que senso de missão e propósito coloca a igreja? Edmilson, só uma licencinha, falando aqui sobre missão, o nosso querido irmão Rodolfo diz assim, não estamos no mundo a passeio, temos uma missão. E ele colocou aqui, que possamos pedir diariamente o batismo do Espírito Santo, para recebermos o poder de cumprir a missão, pois sem ele nada podemos fazer. Obrigada, irmão Rodolfo. Bom, muito bem, irmãos, né? Que alegria aí a gente ter discutido. Chegamos aí na questão da sexta-feira, que é sempre um reforço de tudo aquilo que foi trazido aí para nós estudarmos. O Gerson mencionou uma coisa que, para mim, faz toda a diferença, né? Nós estamos sentados aqui, compartilhando a lição, cada um trazendo aquilo que conseguiu enxergar da lição. Eu acredito que, apoiado pelos santos anjos de Deus, pelo Espírito Santo, eu acho que o momento da preparação de cada um de nós para estarmos juntos é o que faz toda a diferença, né? Para o Espírito Santo estar atuando. Porque, na grande verdade, a gente não sabe a realidade de fato de cada um de nós, daqueles que estão nos acompanhando agora ao vivo, ou daqueles que vão vir ver essa recapitulação da lição. Mas o Santo Deus sabe, o Espírito de Deus sabe. E por isso é muito importante a gente se pôr à disposição. Eu acho que a maior preparação de todas é essa, se pôr à disposição, parar para sentar, fazer a lição, independente de qual que seja a circunstância. Isso é viver a nova aliança, certo? Às vezes triste, às vezes cansado. Ter como base, como pilares isso, de fato, que são sustentos. No livro Desejado de Todas as Nações, tem uma parte que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é bem interessante, que nos coloca também na grande questão do foco. Porque o momento que a gente está vivendo, muitas vezes a gente quer consertar o mundo,
E a gente já sabe qual é o resultado do mundo. Mas nós somos levados através do sentimento, mas se fosse assim, seria de outra forma, ou se fosse daquilo, se apegando em ideologias. E não. O que a gente tem que se apegar e desfrutar é essa vida que já foi garantida para nós, a vida eterna, através de aliança que o próprio Deus fez para todas as suas criaturas. Então, fala assim, ó, antes de deixar os discípulos, Cristo declarou positivamente a natureza do seu reino. Trouxe-lhe à memória o que lhe disse anteriormente a respeito do mesmo. Disse-lhes, não ser desígnio seu estabelecer no mundo um reino temporal, mas sim o reino espiritual, o reino eterno. Então, irmãos, aqui a gente vê, através do espírito de profecia, que também são uma das ferramentas que o Senhor deixou aí para nós, né? Falando aí para a Igreja Adventista dos Sétimos Dias, para a gente viver plenamente e com abundância de fato, todos os aspectos da vida. Eu não sei qual que tem sido aí, de fato, a sua realidade, mas nós sabemos que todos os seres criados vivem pela vontade e pelo poder de Deus. São depositários, né, de Cristo. Por mais talento que a gente possa ter, o que o Gerson mencionou aí, a capacidade que o próprio Deus concedeu, todos são providos da fonte da vida, que é Cristo Jesus, né? Aquele que traz, que vai conceder a nós, cada um de nós, a imortalidade. Então, aquele que de fato fala para a gente ide, né? Anunciar, falar as boas novas, viver as boas novas, e tem momento que nós vamos ter que fazer tudo isso em situações adversas, como as próprias escrituras deixam bem claro, o pastor mencionou, chegará um momento que não terá nem os templos, né? Mas a gente tem que sempre deixar ecoar na nossa mente Cristo falando, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que fala ide, também vai falar vinde, benditos do meu Pai. Receber por herança o reino que está preparado para vós, antes da fundação do mundo. Isso tem que gritar na nossa mente, no nosso coração, na alegria, na tristeza, na doença, perante o luto, perante a dificuldade financeira, perante a dificuldade de relacionamento. E isso vai propiciar para cada um de nós a estabilidade, a alegria que realmente Deus quer que a gente tenha, que de fato nós possamos ser sóbrios naquilo que realmente tem valor e tem significado. Por algumas circunstâncias a gente tem, às vezes, o hábito de se defender ou de se justificar, mas que de fato possamos se entregar, né, a essa aliança, todo esse conhecimento que a gente tem, se deliciar cada dia e anunciar. Em especial, em fechamento do trimestre, que todos possam, a partir do sábado à tarde, né, descansar em Cristo, né, que o Espírito Santo possa conduzir, continuar abençoando aí o ancião da Escola Sabatina da nossa igreja, a nossa diretora, todos os professores. A igreja vai voltar a abrir, vai ter os professores lá. Que Deus esteja no comando e no centro de tudo, e com certeza, nesses aspectos, a gente vai estar vivendo, né, essa aliança. Tá? Então, aqui eu termino a minha fala, mais uma vez com o coração alegre, agradecido, e foi muito bom esse trimestre, como os demais, né? Como o Eugênio fala, a gente acaba sendo redundante. E que vem o próximo, né? Esse é o nosso Deus agindo em nosso favor. Edmilson, Eliana, um minutinho só. Aproveitando que o Edmilson deu essa deixa do próximo trimestre, Padula, posta aí para a gente já... Aí está. A lição do próximo trimestre, que começa já hoje à tarde, já ao sábado à tarde. Ok? Se você não adquiriu, ainda dá tempo de você ir adquirir na Loja dos Céus, ou se por acaso você tiver algum problema, qualquer tipo de problema para adquirir essa lição, conversa aí com a Eliana, né? Ela está postando ali também. Conversa com a Eliana, ela vai dar um jeitinho, né? Algumas lições, às vezes, ela consegue para aquelas pessoas que, às vezes, tiver alguma dificuldade, que seja para adquirir, né? Então, isso é importante para que todos
queira ou não queira, a lição é um meio que a gente tem de fazer a nossa meditação diária, né? E é um direcionamento de um estudo diário que a gente tem. E o mundo todo estuda esse mesmo assunto. O mundo todo estuda esse mesmo assunto. Isso é importante. Se você sair daqui e for para qualquer outro lugar do mundo, se você entender a língua do país, você vai estudar o mesmo assunto, né? Isso é importante, que você possa adquirir, ok? Eliana, só findando, após nós terminarmos aqui o YouTube, só os professores aqui puderem ficar um minutinho, tá ok? Ok. Todos nós aqui, que a gente vai conversar um negocinho. Obrigado. Pessoal, olha, falando sobre a lição, né, como o Éder lembrou aqui muito bem, e o Padula aqui compartilhou conosco, a lição fala sobre descanso em Cristo, e hoje à tarde a gente já vai estudar vivendo em uma sociedade que não para. Domingo fala sobre exaltos e cansados. Então, assim, né, como a gente sempre comenta, uma lição que foi preparada anos, né, atrás, e tem tudo a ver com o contexto que nós estamos vivendo hoje. Isso só pode ser a direção do Espírito Santo. Falando sobre a direção do Espírito Santo, né, na quinta-feira, nós estávamos ali reunidos, nos preparando para trazer a aula de hoje, para falar com vocês, e nós sentimos ali muito a presença do Espírito Santo nos direcionando. Irmãos, sem ele, nós não estaríamos aqui com certeza. Então, aproveitem às 16 horas com o Armando, ele vai falar mais profundamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Não deixe de aproveitar, né, essa oportunidade, essa rica oportunidade que o irmão Armando traz para nós às 16 horas. E quero agradecer, né, a cada um que esteve conosco, que compartilhou conosco nas redes sociais. Quero te fazer um convite que você, a partir de hoje à tarde, já comece a estudar e que no próximo sábado você esteja reunido aqui conosco e para a honra e glória do Senhor. Né? Eu quero agradecer aos nossos queridos anciãos aqui que participaram conosco, que estão nos ajudando toda semana com a Escola Sabatina. Que Deus abençoe a cada um, que o Senhor abençoe cada família. Eu quero pedir, por favor, para o irmão Eugênio orar por nós, por gentileza. Ok, vamos orar então, irmãos. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque mais uma etapa da nossa vida cristã foi completada hoje ao concluirmos o estudo da 13ª lição deste trimestre, no qual tratamos sobre a aliança que o Senhor tem conosco, do pacto que o Senhor tem conosco, com a única finalidade de nos salvar, de retomar o convívio direto que o Senhor quer retomar conosco, que foi interrompido pelo pecado. Que nós possamos compreender, que essas lições fiquem guardadas no nosso coração e na nossa mente, que elas se tornem aplicáveis nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e que o inimigo de Deus não tenha o poder sobre a nossa mente para nos fazer com que esqueçamos daquilo tudo que aprendemos. Mas para isso nós precisamos estar procurando, buscando o Senhor, porque o Senhor nos busca o tempo todo. E se nós permitirmos que o Senhor nos ache, nós vamos achar o Senhor também. Possamos colocar sempre o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, querido Pai. Nos dê fé verdadeira, fé genuína, apesar das nossas falhas, imperfeições, defeitos, caímos, pecamos, mas o Senhor sempre está disposto a nos levantar dentro do conceito desta aliança que o Senhor quer fazer conosco. E almejamos o dia que estaremos frente a frente com o Senhor, para receber esse abraço, que é um sonho para nós. Um abraço onde será citado o nosso nome, o Senhor nos olhará nos olhos, querido Pai, nos abraçará com carinho, com uma voz doce, e que nós não conseguimos nem imaginar como será. Mas só de imaginarmos já nos traz um alívio, uma alegria, uma força, uma esperança tremenda. E que esse possa ser o horizonte que tenhamos em nossa vida, apesar dos problemas que temos. Vivemos um mundo cheio de pecado, cheio de tristezas, mortes, luto, injustiças, querido Pai, mas o Senhor quer resgatar o seu plano ideal, o seu plano original, e que nós possamos nos inserir nele, querido Pai. Pela tua graça, pela tua misericórdia, pelos teus méritos, é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. 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 Queridos,
Só uma coisa rapidamente, essa aula está gravada. Então, se você quiser compartilhar, aproveite, compartilhe. A aula do Armando também, uma nova visão para um novo tempo. Caso você não possa ver às 16 horas, está gravada também. Deus abençoe, que todos tenham uma rica semana, abençoada pelo nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Sérgio e equipe, obrigada.